Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre transformações geométricas no plano cartesiano. Então, o que é o plano cartesiano? Eu tenho aqui um exemplo, de plano cartesiano em que você vê uma reta horizontal, que é chamada de eixo X, ou eixo das abscissas, e uma reta vertical, que é o chamado eixo das ordenadas, ou eixo Y. E aí vocês vão ver que ela está numerada, no caso de 1 a 5 aqui, para a direita, são os valores positivos, e do meio para a esquerda, os valores negativos de x. O mesmo acontece para o eixo das ordenadas, o eixo y, que é os valores positivos para cima e os negativos para baixo. E observe também que no ponto em que as duas retas se encontram, é chamado de origem, ou o ponto zero. Então aqui é 0, depois vem 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Da mesma forma, para os números negativos, que crescem da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, no caso do eixo Y. Então, isso aqui que vocês estão vendo é conhecido como plano cartesiano. E aqui desse lado eu tenho os quadrantes do plano cartesiano, que é sempre contado no sentido anti-horário, como essa seta aqui. Então esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, terceiro e... Bom, depois então de saber que eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y, e esse é o nosso plano cartesiano, eu vou mostrar para vocês como eu encontro um par ordenado, O que são os pares ordenados? Então aqui eu tenho o ponto A, que ele só é encontrado quando eu tenho o valor das das coordenadas, ou seja, do par ordenado. Então, por exemplo, eu sei que aqui no ponto a minha coordenada x é o 6. E a coordenada y é lá na altura 4, Eu ando uma unidade, 2, 3, 4, então eu chego lá no 4 do eixo y. Então, o meu par ordenado do ponto A é o 6, 4. Sempre o valor da coordenada x aqui vem na frente. Então, por isso que o x é o valor primeiro. Então, eu tenho que encontrar onde está o 6, está aqui. E depois, olhando para a coordenada do eixo y, que no caso é o 4, eu vou e subo 4 unidades. E aí sim, eu encontro esse ponto A. Mas de que maneira que eu posso exercitar isso, Fazer uns exemplos, achar alguns pontos. Você pode usar um papel quadriculado, que é como este aqui, e fazer as duas retas, A reta horizontal x, a vertical y, e a cada quadradinho você anota uma unidade, sendo que aqui é o ponto zero, e aí vai subindo, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Mas é importante notar que essa parte aqui é só o primeiro quadrante. Aqui desse lado não está aparecendo totalmente, mas é o segundo quadrante, onde eu tenho valores negativos de x e positivos de y. Lá no quarto quadrante, tanto o x quanto o y é negativo. Aliás, no terceiro quadrante, o x e o y é negativo. E no quarto quadrante, eu tenho x positivo e y negativo. Se eu voltar aqui, vocês têm primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então você consegue saber pelas coordenadas x e y em qual quadrante que eu estou trabalhando. Nesse caso, esse ponto A está no quadrante 1, no primeiro quadrante. Vocês podem usar também um programa chamado GeoGebra. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou mostrar ele aqui. É bem interessante, dá para brincar bastante com ele. Então, eu vou mostrar ele aqui para mostrar para vocês a multiplicação e simetria de reflexão. Eu vou usar, então, um GeoGebra. Então, se você não conhece, você vai conhecer agora. Vamos lá, então. Pessoal, eu já estou aqui com o GeoGebra aberto, e aí vocês veem o plano cartesiano mais focado aqui. Eu dei um zoom aqui no meu
quadrante, no primeiro quadrante. Então, você tem o eixo X, aqui é a origem, o eixo X, os valores positivos, e o eixo Y. Nós vamos trabalhar, por enquanto, nesse primeiro quadrante. Eu vou formar aqui um quadrado. Um quadrado ABCD. E o que eu formei aqui, ó? O que eu posso ver? Que eu tenho 4, essas bolinhas azuis estão indicando os 4 vértices do quadrado. Então, esse vértice A está até indicando aqui em cima, ó, que é o para-ordenado 2, 1. O que significa o para-ordenado 2, 1? Significa que ele está em x igual a 2 e y igual a 1. Vamos ver o ponto B. Ponto B é o 3, 1. Ele está em x igual a 3, sim. Aí andou uma casa para cima, isso indica que ele está no y igual a 1. O ponto C, aqui está dizendo 3, 2, é o para-ordenado 3, 2. Então vamos ver se o x é 3 e o y é 2. É isso mesmo. E o D, o vértice D, tem como para-ordenado o 2 para x e o 2 para y. É o para-ordenado 2, 2. Então, esses 4 vértices são ligados, né, formam o meu quadradinho aqui. Agora, se eu quiser multiplicar, né, esse quadrado, multiplicar esses vértices, o que será que acontece aqui no meu plano cartesiano? Se eu multiplicar, por exemplo, todos os 4 vértices por 2, eu vou obter um outro para-ordenado para esses quatro vértices. Então, vamos lá, vamos pegar o primeiro vértice, o vértice A. O vértice A é o vértice de coordenadas 2, 1. Se eu multiplicar por 2, e aí eu vou ter que multiplicar tanto o x quanto o y aqui, né? O x é 2, o y é 1 aqui. Então, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, e 1 vezes 2 vai dar 2. Então, vou estar no x, esse vértice vai estar agora no x igual a 4 e y igual a 2. Então, ele vai estar aqui. Né? O GeoGebra chamou de E, esse ponto, porque ele não pode repetir as letras desse quadrado, mas esse E é como se fosse o ponto A, só que multiplicado agora por 2. Aí vamos para o próximo ponto, o próximo vértice, que é o 3, 1. Multiplicado por 2 vai dar exatamente o 6, 2. X igual a 6, encontrei aqui, aí eu subo para o 2 do y. 1, 2, andei duas unidades e encontrei o vértice. Agora vamos para o ponto C. O ponto C é o 3, 2. Multiplicando esse para-ordenado por 2 vai dar 6, 4. Então eu estou aqui no x igual a 6, vou andar 4 unidades para cima. 1, 2, 3, 4. E aí fica fácil, né? Como é um quadrado, eu sei que o outro vértice já está aqui. E aí eu formo o meu quadrado. É um quadrado amplificado, né? Eu tenho a ampliação desse quadrado original, porque eu multipliquei por 2. E aí, como eu estou trabalhando no primeiro quadrante, ele simplesmente se deslocou um pouco e ficou maior. Ele se deslocou aqui para cima, ficou maior, então eu tenho ampliação desse quadrado menor. E aí, só para confirmar esse vértice H, multiplicado por 2, ele era o 2, 2, ficou 4, 4, né? Multiplicação de 2 vezes 2. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a simetria no plano cartesiano, a simetria de figuras no plano cartesiano. Como ocorre? Como eu posso encontrar uma figura simétrica a esta aqui? Ó, agora eu tenho aqui um triângulo ABC, ele está no segundo quadrante aqui, então as coordenadas do x dele são negativas, porque ele está do lado esquerdo aqui da origem, e o eixo y continua positivo, né? Primeiro e segundo quadrantes. Agora eu quero saber como eu posso encontrar uma figura igual a essa, né? Simétrica a essa, e que seja uma reflexão dela em relação ao eixo y. Como assim reflexão? É como se esse eixo y fosse
um espelho. Eu tivesse com essa figura, a figura original deste lado, e desse outro lado formasse uma imagem dessa figura original, só que do outro lado, né? No espelho. Então, se a gente supor que esse eixo Y é um espelho, ele vai refletir esta imagem desse lado aqui. Mas, para isso, eu tenho que ter as mesmas distâncias dos três vértices em relação ao eixo Y. Por exemplo, o ponto A, ele está distante do eixo Y aqui, quantas unidades? Né? Cada quadrado maior aqui é uma unidade, então, uma, duas. O ponto A está a 2 unidades de distância do eixo Y. Então, eu vou pegar e vou colocar um ponto também à distância de 2 unidades do eixo Y. Então, esse ponto, o ponto D até o eixo Y tem a mesma distância do ponto A até esse eixo Y. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros dois eixos. Opa, vou pegar aqui o B. O B, ele está, eu vou contar quantas casas ele está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distância do eixo Y. Então, eu vou contar a mesma coisa para o eixo, para a imagem desse triângulo. E pode ver aqui, ó, que você pode comparar, ao invés de contar os quadrados, olhar no eixo horizontal aqui, ó. Né? Eu estava aqui no zero, em cima do eixo é o zero, né? Depois eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ele está exatamente 5 unidades de distância do eixo Y. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o ponto C, que também está a mesma distância que o ponto B. E eu vou, então, formar o meu triângulo. Então, eu vou formar aqui o meu triângulo, que é a imagem da figura original, que é essa. Ele tem as mesmas dimensões, os mesmos tamanhos desse triângulo, só que ele está refletindo a imagem original. Então, por isso que ele está ao contrário aqui, né? Então, as distâncias dos vértices têm que ser exatamente as mesmas. Mas isso vale somente para o eixo Y? Não. Isso vale também para o eixo X, que é o eixo das abscissas, né? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um triângulo. Vou colocar um triângulo aqui. E eu quero fazer a simetria desse triângulo, né? Ou seja, eu quero encontrar a imagem desse triângulo que seja simétrico em relação ao eixo X agora, ao eixo horizontal. Vou pegar primeiro o eixo, o ponto I aqui, que é o meu vértice, é o vértice lá da ponta. Ele está distante 3 unidades do meu eixo aqui, que eu estou comparando, né? Então, se ele está a 3 unidades de distância, eu vou ter que descer 3 também. E vou marcar o ponto aqui. Os outros dois vértices estão a uma distância de 1 unidade do eixo X. Então, eu venho e ando aqui também 1 unidade e marco. Aqui para o ponto H também 1 unidade e marco. Aí eu vou formar o meu triângulo agora JKL. E aí é só ligar os pontos. Bom, pessoal, então se vocês quiserem baixar esse programa, ele é bem legal mesmo, tem bastante funções aqui, bastante detalhes, e aí vocês vão mexendo nas funções dele e vão, com certeza, aprender com facilidade aí. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Escola da Gente. Não esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo com seus amigos aí e deixa o like. Obrigado, tchau, tchau.